Olá, tudo bom? Meu nome é Alessandro Faustino e estamos começando mais um podcast da Sistec Agrícola. Hoje nós vamos estar entrevistando o nosso amigo Hélio Nares, engenheiro agrônomo, mestre em fisiologia, que ele está aqui conosco hoje para a gente estar fazendo um bate-papo sobre fisiologia, sobre nutrição de plantas, sobre fertilidade do solo. Hélião, obrigado pela sua visita aqui, pelo momento que você está conosco aqui. Alessandro, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação enorme poder compartilhar um pouco da minha história e contribuir com o tema. Isso é sempre muito importante. Eu venho de uma família de agricultor, né? Minha origem é paulista, né? Meu pai é paulista, minha mãe goiana. E chegamos no Goiás aí aproximadamente há 40 anos, né? Então você não é goiano? Eu sou goiano, eu sou nascido aqui. Ah, tá. Mas o meu pai, ele veio do interior paulista, ali de Pirassununga, Leme, cidade da cachaça, né? Uhum. E há 40 anos estamos no Goiás, né? Em Rio Verde, a nossa propriedade. E foi daí que eu me criei, né? Vindo dessa origem rural, né? Então, a gente foi criado no ambiente de fazenda, né? Uhum. E aí você resolveu ir para o agro na parte de agronomia. Então, a minha história dentro da agronomia é uma história um pouco complexa, né? Eu tenho 2 graduações e a minha primeira graduação não tem nada a ver com a parte agronômica, né? Eu também sou graduado em Ciências Biológicas, modalidade médica. Rapaz, bem diferente, né? É bem diferente, né? Após a graduação em Ciências Biológicas, eu parti para o mestrado, né, Alessandro, em Ciências Agrárias com ênfase em Fisiologia Vegetal, no Instituto Federal Goiano. E após isso, né, quando eu fui entrar no mercado, que eu fui me graduar em Agronomia. Então eu acabei fazendo o caminho um pouco inverso, né, aos demais colegas. E aí, depois de graduado, né, mestrado feito, iniciei um doutorado, mas acabei interrompendo para vir para o mercado, né? Fiz agronomia e aí comecei a carreira como engenheiro agrônomo na BASF, né, atuando aqui na região de Mineiros. E foi uma experiência que me fez crescer muito como profissional e também como pessoa. E você formou em qual cidade? Eu formei em Rio Verde, na Universidade de Rio Verde. Fiz a graduação lá com o pessoal, né? Fiz toda a parte acadêmica ali, inclusive o mestrado, né, no Instituto Federal Goiano, campus Rio Verde. Uhum. Depois que eu me graduei, terminei a agronomia, comecei a carreira como engenheiro agrônomo na BASF, né, como assistente técnico, num contrato via Unicampo, né, que é uma porta de entrada. Posteriormente eu fui agrônomo de campo no Mato Grosso, né, com o Grupo Seco, ali na região de Querência, Ribeirão Cascalheira. Lugarzinho bom. Lugarzinho bom. Fui para lá como agrônomo de campo, né? E aí a gente vai amadurecendo, né, pegando mais conhecimento prático e principalmente com pessoas, né? Isso foi um grande diferencial para mim. Eu agradeço muito o Diego Seco, que me deu essa oportunidade, juntamente com o Patrick Seco. Uhum. E fiquei uma boa temporada lá. E aí acabei voltando para o comercial novamente, né? Pela FMC, na região de Goiatuba. Então eu comecei a carreira nos químicos. Depois que encerrei o contrato com a FMC, que eu entrei no segmento de nutrição de plantas, e estamos aí já praticamente 6 para 7 anos dentro da nutrição de plantas e trilhando um caminho aí, um legado de muito trabalho, muito profissionalismo. E, Hélio, hoje você atua em qual região? Qual a sua função hoje dentro da empresa? A função que eu exerço hoje, Alessandro, ela se chama especialista em performance comercial. É uma função que dá suporte para todo o time comercial no âmbito técnico, né? E eu fico sediado em Rio Verde, mas como eu costumo falar para o pessoal, é de Rio Verde para o Brasil, porque eu acabo
dando suporte para todo o território nacional. Então, eu tenho contato com diferentes regiões, né, onde os nossos parceiros estão localizados. E desde que eu assumi essa função, há aproximadamente 1 ano e 4 meses atrás, isso para mim tem sido muito gratificante porque me proporciona conhecer novas pessoas, né, conhecer novas culturas e principalmente a realidade de cada região, né? O nosso território nacional é gigantesco e essas realidades elas trazem um valor gigantesco. Ah, legal. Muito bom mesmo. Então, nós já conhecemos um pouco quem que é o Hélio. Agora, nós vamos discutir um pouco os assuntos, né, Hélio? Que é uma coisa muito interessante, assim, essa parte de... Eu até estava brincando com o Hélio, assim, a fisiologia, ela é um negócio que trava um pouco a cabeça da gente, né? Sem dúvida. A gente conversar sobre a fertilidade, sobre nutrição, é tão fácil, mas quando entra na parte de fisiologia, a gente já começa a travar um pouco mais. Ô, Hélio, a gente está aí no mercado aí de soja aí hoje, soja, milho, safrinha. Hoje, para a gente começar um trabalho bem legal hoje, pensando em desde do solo, pensando em nutrição, de um plantio de soja, o que você indicaria mais para o produtor, os consultores também, para começar a falar assim, ó, esse aqui é o caminho que deve seguir? Alessandro, com essa oportunidade que eu tive para rodar o Brasil, e conversando com diferentes consultores, principalmente também produtores que estão vivendo o dia a dia do agro, né, da porteira para dentro, o principal ponto que eu destaco, ele se direciona para planejamento, né? O produtor, para iniciar uma atividade, né, um plantio de soja, por exemplo, ele precisa ter um bom planejamento. Uhum. E junto com esse planejamento ele precisa acertar muito os seus momentos de compra, né? E ele precisa também de muita orientação, né? O produtor bem orientado, ele consegue mitigar, né, as situações que acontecem no nosso dia a dia, principalmente com relação ao mercado. O mercado nosso, ele é muito desafiador, né? Não só por questões comerciais, mas também por questões climáticas. E um bom planejamento atrelado a uma boa orientação contribui muito para que lá na frente ele tenha sucesso, vamos atribuir esse sucesso com produtividade. Isso é verdade. O Hélio, aí eu pensando assim, a gente pensando na parte de fertilidade, vamos começar aqui da base, né? O que você hoje, quando você pensa de fazer uma recomendação, levar alguma ideia para um produtor, qual que é o seu primeiro pontapé? Vamos começar com uma boa adubação, ou vai fazer uma adubação padrão, vai fazer uma adubação por talhão, vai fazer pensando em a nutrição depois. O que você tem feito nessa parte quando você vai até um cliente para conversar com ele? Nós sempre buscamos, Alessandro, partir do princípio de entender para atender. Uhum. Né? E fazendo uma rastreabilidade do material, né, da cultivar a ser plantada. Nós sabemos que os cultivares têm evoluído ano após ano. Essas novas tecnologias dos cultivares, principalmente com relação ao uso de herbicida, as exigências nutricionais dos cultivares mudaram muito. A gente esse tempo atrás, estava até conversando com um pesquisador a respeito da exigência dessas sojas, né? A gente estava acostumado aí com uma soja aí que tinha uma exigência menor em magnésio, menor em potássio, e muitas vezes acabou vindo na sequência, o produtor continua plantando os materiais, entrou nos materiais novos com a mesma ideia. E a gente já começou a observar até uma deficiência de potássio nas sojas no ponteiro, né? Então, o que você falou é muito importante isso aí. Tem que olhar bem e planejar desde o começo o que pode ser feito por causa dos cultivares. Sem dúvida. Partindo desse princípio, as correções de solo também são muito importantes. Os níveis, né, dos nutrientes no solo, automaticamente uma boa relação entre eles. Isso sustenta a fundação, né, para a construção da produtividade. A gente tem olhado muito de perto os resultados do SESB, e esses resultados eles têm mostrado para nós os potenciais que os materiais têm atrelados a um bom manejo.
E eu vejo uma coisa interessante também, Hélio, você pode até dar a sua opinião, o que você acha que seria melhor o que poderia ajudar para melhorar essa situação? A gente tem observado, você falando do SESB, o pessoal que tem tido altas produtividades do SESB, eles não têm uma alta fertilidade estourando, mas sim uma fertilidade boa, bem distribuída no perfil. Que é uma coisa interessante até para falar assim, como que a gente consegue fazer esse perfil de solo? Qual seria a sua opinião hoje para a gente trabalhar nesse perfil? Olha, eu acredito muito, Alessandro, na agricultura de precisão, que é uma ferramenta que já tem sido bem difundida e precisa sempre continuar nessa pegada, né, juntamente com as tecnologias dos equipamentos que têm evoluído muito. Ao mesmo tempo, atrelando isso aos materiais, né, a exportação e a extração dos materiais também contribui muito. As questões hormonais, né, os fitorreguladores também trazem um resultado fantástico. Eu me lembro muito de quando eu estava, né, acompanhando o meu pai na lavoura, lá com uns 15, 16 anos de idade. A gente utilizava lactofen para dar uma travadinha na soja, e aí a gente ainda não entendia, mas o lactofen acaba estimulando um certo amadurecimento de gemas para que a soja engalhasse, e aí contribuía, né, causava um pouco de dano, mas contribuía de certa forma para um certo ganho em produtividade, né? Com o advento de tecnologia, fitorreguladores aí de origem vegetal, até mesmo sintéticos, a gente consegue fazer isso sem machucar a planta. Isso. Então, todo esse conjunto da obra, ele vem para colaborar para que a gente consiga tanto mitigar estresse quanto aumentar os níveis de produção. Eu enxergo isso muito claramente e olhando, né, as próprias lei do mínimo, lei do máximo, isso também, apesar de ser muito antigo, ainda tem um grande reflexo hoje. Quando nós corrigimos o mínimo que está faltando, a gente consegue visualizar aumento. Então, Hélio, aí a gente entrando nessa parte que você acabou comentando aí da parte de travamento, engalhando, hoje o que tem feito de melhor para mim ter um porte melhor da planta? Vamos dizer assim, fisiologicamente falando, o que eu preciso fazer hoje para me pegar uma planta que está crescendo muito? Ela está crescendo muito. Eu não deixar ela crescer muito, acontecer. Eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu conosco esse ano agora. A gente plantou uma soja precoce numa área que ela permite aí trabalhar com 300 mil plantas finais. Só que por ser uma área mais de cultura, a gente trabalhou com ela com 240 mil plantas finais. Vamos reduzir população, porque a gente reduzindo população ela vai crescer menos. Mesmo usando alguns produtos para ajudar ela não crescer muito, ela acabou crescendo muito e ainda acamando. A sua opinião, o que a gente deveria fazer para melhorar isso? Então, Alessandro, o metabolismo vegetal, a planta ela é um ser vivo. E quando a gente usa produtos de origem vegetal, por exemplo, extrato de alga, que muitos têm composição balanceada entre promotor e inibidor de crescimento. Nós estamos falando aí de auxina, citocinina, giberelina, brasinoesteroides, ácido salicílico e, em contrapartida, etileno, ácido abscísico. A questão de produtos de origem vegetal, eles são metabolizados mais rápido, né? A planta entende que essa molécula ela também produz, né? Não precisa ser tão metabolizada quanto o sintético para ser assimilada. Então, às vezes, o produto de origem vegetal ele é um tanque de etanol, né? Você acelera rápido, mas sua autonomia é menor. E já o sintético é uma gasolina. O seu 0 a 100 ele é mais lento, mas você tem mais autonomia, então, mais residual. O ideal seria eu trabalhar com os dois, pensando uma mescla. Isso, pensando numa arquitetura da planta. Sem dúvida. Eu quero uma planta bem arquitetada, aí pensando em 2 dedos, aí, até 3 dedos entre nós. Né, eu trabalharia pensando nisso. E qual seria o momento ideal, então, para mim fazer esse trabalho mesclando eles? Essa é uma possibilidade, né? Você mesclar as duas fontes. Outra possibilidade é uma redução do intervalo de aplicação, né?
nós precisamos começar essa aplicação cedo, né? Geralmente a partir do V3, e fazer uma nova entrada, né, ali no V7, VN, para que a gente consiga aproveitar essa parte vegetativa, desde que a gente tem trabalhado principalmente com materiais de hábito indeterminado. É muito difícil a gente ver um material determinado hoje. Então esses materiais continuam crescendo. Se você pegar hoje os materiais novos que estão aparecendo aí, eu não me lembro de algum nome conhecido aí que seja determinado. Nós estamos trabalhando tudo com materiais aí que em V6 já estão florescendo. Exato. Eu até falo com alguns clientes, mas recomendar a aplicação em R1 e também em V4 aí, V6 aí fazer uma aplicação. Eu falo, então V6, R1 hoje já está muito parecido. Praticamente. Porque as nossas sojas aí, eu tenho áreas que a gente planta, claro, vai depender da temperatura, mas eu tenho sojas aí que teoricamente 30 dias, 32 dias já estão iniciando a florada. Porque são sojas indeterminadas, que elas vão soltando, né? Eu tenho sojas querendo mudar de cor e enchendo a cachopa ainda. Sem dúvida. Né? Por causa desse tipo esse desafio do material de hábito indeterminado, a partir do momento que a gente tem o primeiro botão floral, a dinâmica nutricional muda, né? O nosso maior desafio com esses materiais é manter esses primeiros botões florais, visto que a gente precisa fazer a aplicação pós-emergente de herbicida, né? E com o advento aí da soja Enlist, Conquesta, isso abre um leque, até mesmo a RR2 Extend, isso abre um leque para um posicionamento novo de novas moléculas e acaba que a planta precisa metabolizar isso, ela tolera. Então o desafio nosso de manter esses primeiros botões florais é enorme. A pesquisa ela colabora muito. A gente observou alguns casos no campo com glufosinato de amônio trazendo algumas fitotoxicidades, perda de nodulação, problemas relacionados ao metabolismo do aminoácido glutamina. E o desafio da fisiologia é aí que a coisa fica cada vez mais dinâmica. O desafio da fisiologia para superar esses problemas também estão diretamente relacionados com o manejo, né, com as ferramentas que a gente utiliza. E a gente sabe, essas tecnologias vieram para colaborar. Muitas áreas que nós atendemos de norte a sul no país, o advento do uso das Enlist e Conquesta está dominando o campo em função de manejo de erva daninha. Porque hoje a gente está com um problema sério de vassourinha de botão, pé de galinha, amargoso. Ontem a gente estava numa palestra lá mostrando amargoso resistente a glifosato, FOPDIN. Então, assim... E nós vamos matar isso com o quê? Então, é complicado. Você falou um negócio. E nisso, a carga está sendo distribuída toda na soja. E aí a gente tem que trabalhar com produtos da fisiologia e não pensando só em nutrição. Sem dúvida. Porque muitas vezes a gente pensa só em nutrição. Vou colocar um manganês, colocar um zinco, colocar um cobre aqui, um boro que eu vou resolver o problema. E a gente não pode pensar só nisso. A gente tem que pensar também na parte fisiológica. Sem dúvida, sem dúvida. Você tocou num ponto extremamente interessante. Quando nós fornecemos esse manganês, esse cobre, boro, zinco, esses nutrientes eles estão diretamente ligados a algumas enzimas, né? Por exemplo, o superóxido de dismutase, que são enzimas que tiram estresse. Automaticamente, às vezes, a gente faz essas aplicações acompanhado de um herbicida para atenuar o efeito deletério que ele entrega. Mas com a evolução dos materiais, como a gente tem visto a nível de campo, não é só isso que precisamos fazer, né? Os fitorreguladores chegaram, né, para poder entregar algo mais tecnológico para que a planta sofra menos e aproveite melhor o que a gente fornece para ela, né? Tem cultivares de soja aí com sistemas radiculares extremamente agressivos, com capacidade de absorver muito mais água e nutriente, investir em crescimento, que lá no final vai virar produção. Você comentou da questão de potássio. Os materiais de hábito indeterminado, eles têm algo fantástico, né? Ali no bacheiro, a gente já visualiza um R4, R5 e lá em cima ainda tem botão floral. A dinâmica de potássio ali é extremamente agressiva, né? E a parte do bacheiro está mais perto lá do cloreto de potássio que a gente jogou a lança. E eu, assim, você falou um negócio interessante, que a gente observou a campo que por mais que o nosso solo tinha um teor
bom de potássio, você vê que ainda ela chega a começar a dar deficiência nos ponteiros. Por quê? Porque realmente nós estamos com materiais hoje de alta exigência, né? Nós saímos de materiais de soja aí de 1995, aí, 35, 40 sacos. Depois entrando no início ali da década de 2000 ali, do milênio, né? Do milênio ali, né? Dos anos 2000, né? A gente entrou ali e já começando algumas coisas de 60 saco, 55. Quando alguns falavam que colhia 65, falavam mentira, né? Eu lembro disso aí. Não, fulano tá mentindo, ele não colheu isso não. E hoje nós estamos vendo os materiais aí chegando a atingir 100 sacos, 110, 115 sacos. Nós tivemos uma área de um cliente nosso que participou do SESB, que colheu 111 sacos. Então, assim, se você observar, nós estamos tendo uma alta produtividade e nós temos que acompanhar essa nutrição da planta. Não somente a nutrição, mas sim também a fisiologia. Por quê? Porque se eu não estiver carregando um hormônio, carregando qualquer coisa para ela, e aguentando, metabolizando tudo, igual você falou da parte de herbicida aí, essa soja não consegue chegar lá na frente e entregar o que a gente está querendo. Sem dúvida, sem dúvida. Atrelado a isso, a gente visualiza produtividades cada vez mais elevadas. Novos materiais estão vindo. O grande desafio nosso com relação a novos materiais é ter esse entendimento, né? A exigência de cada um. A cada 2 anos tem materiais novos, às vezes nem isso. E o desafio nosso é acompanhar isso realmente. E por isso que o campo ele é o melhor laboratório. Sim. Né? A gente visualizar ali em loco e ter esse entendimento é algo que gera uma informação de grande relevância. Hélio, você comentou aí em relação aos herbicidas. Hoje, fui lá, apliquei um glifosato, o próprio... A gente observou até uma vez, você comentou comigo a respeito de fito de glufosinato, né? Perfeito. Eu lembro que você ainda mostrou até umas fotos para mim de uma área que você visitou, e nós vimos isso a campo esse ano, porque realmente ele dá uma fitozinha lá, algumas até mais agressivas. Eu apliquei um glifosato. O que eu posso fazer para me tirar essa planta o mais rápido do estresse, ou junto com o glifosato, ou separado, né? Aí fala um pouco do glifosato e fala também do glufosinato. Se o 2,4-D também dá uma travada nessas sojas em list, nos trabalhos que você tem acompanhado? Hoje o glifosato ele ainda é um parceiro para manejo de erva, ele carreia muito bem outros herbicidas junto. O glifosato, ele para nós inibe, para a planta, ele causa um efeito deletério temporário de baixa absorção de fenilalanina, tirosina e triptofano. São 3 aminoácidos que estão diretamente ligados ao crescimento, né? E automaticamente ele acaba não deixando a planta absorver manganês, cobre, ferro, zinco, que são os metálicos. O que nós podemos fazer? Nós temos tecnologia hoje no mercado que proporciona a aplicação junto, né? E aí, de certa forma, a gente fornece o antídoto do veneno. Vamos chamar hoje os aminoácidos de antídoto do veneno. Automaticamente o glufosinato de amônio, se fizermos a mistura de um com o outro, o glufosinato também vai afetar um grupo de aminoácidos específicos, que é glutamina e glutamato, que está diretamente relacionado com o metabolismo de nitrogênio. E você falou um negócio interessante antes ali. Qual o motivo que você acha da aplicação do glufosinato com a nodulação também? Porque a gente sabe que o glifosato também atrapalha. Isso. E o glufosinato seria o mesmo problema? O acúmulo do glufosinato acaba aumentando o acúmulo de amônia, né? E essa amônia acaba afetando a nodulação, acaba sendo tóxica. A nodulação, o nódulo ele funciona como uma estrutura de reserva, né? É uma fonte de energia para ser utilizada de forma... É uma poupança, digamos assim. E aí o advento do glufosinato para de produzir glutamina temporariamente, e aí começa a se acumular amônia. Acumular amônia, aí tem um advento da fito, que parece muito com Septoria glycinis, que é a mancha parda, parece muito com a lesão, e aí acaba que a nodulação vai embora.
Então, numa situação dessa, a gente viu isso acontecendo nos cultivares tormenta. Numa situação dessa, uma reinoculação é importante, né? Mesmo que seja tardia, essa reinoculação ela contribui para que a fixação biológica de nitrogênio volte. Também é muito importante o uso de molibdênio para estimular a atividade da nitrato redutase e automaticamente um blend de aminoácidos ele entra como fonte de energia, né? Nós sabemos aí que a planta produz, né? Lá na via do ácido cítrico, que é a via do ciclo de Krebs, mas esse gasto energético, quando nós fornecemos, ele não acontece. Então a planta economiza sua energia para investir em crescimento. Então essa estratégia é a estratégia que pode trazer esse benefício para a planta superar o problema. Para ela sair do estresse. Sair do estresse. E aí, após isso aí, a gente já começa a trabalhar também com a parte de nutrição. Sem dúvida. Ajudei fisiologicamente, agora vamos nutrir essa planta para que ela não sinta, né? Exatamente. A gente estava até conversando hoje, né, antes de chegar aqui, a respeito do uso de micronutrientes foliares, né? Porque eu me lembro assim que eu trabalhava lá no passado, a gente trabalhava 200 gramas de manganês por hectare, vamos trabalhar aí 200 gramas de boro, 100 gramas de zinco, mas só que a gente colhia 40 sacos, 50 sacos, né? E hoje a gente vem observando aí altas produtividades, uma demanda maior, mas ainda vê uma resistência ainda de alguns produtores, ainda aquela resistência, falar assim, não, eu vou gastar muito com micronutriente. O que você me diz assim, que possa e está fazendo para o produtor, para ele melhorar até a produtividade dele? Porque a gente sabe que a produtividade está subindo. Né? Igual eu falei, a gente colhia 35, depois passou para 55, 60. Hoje já vê muita coisa de 80 e já vê alguns negocinhos de 100 saco. Né? Não é muita coisa, mas você vê. Ali colheu 95, o outro colheu 100, colheu 101 saco. Não é 100% da lavoura, não fecha o talhão inteiro assim. O que você me diz sobre essa parte de nutrição mesmo da planta? Alessandro, eu acho fantástico esse posicionamento. Os materiais eles têm produzido o aumento de produtividade linear, né? O ajuste fino que você faz de um ano para outro, né? Baseado no solo e também no material, na escolha do mesmo. Os micronutrientes, a exigência tem aumentado de forma exponencial. A gente tem alguns dados do próprio SESB mostrando que os materiais Zeus, por exemplo, que do último campeão, exigindo aí 1.200 gramas de manganês ao longo do ciclo. Né? Você olha, manganês ingrediente. Você olhando para esse número, né? A gente está acostumado a 150, 200 gramas ao longo do ciclo. Né? Então isso é quase 10 vezes mais. Para a gente ter esse discernimento, a evolução dos materiais com relação à exigência para corroborar em produção. Eu vejo que, com base na orientação e no acompanhamento de campo, né, o acompanhamento, o corpo a corpo com o produtor lá na fazenda, e ao mesmo tempo você trazendo resultados do ano passado para o ano atual e a projeção para o ano seguinte, é uma forma que a gente tem de quebrar esse obstáculo junto com o produtor para que ele possa, né, juntamente com a orientação, ter aumento de produtividade. Porque os materiais eles estão mostrando que o céu é o limite, né, de acordo, obviamente, com o que vai ser investido. Então, esse conjunto de informações que no final vira orientação, ele tende a contribuir para que o produtor possa enxergar isso. E aquela história, se o vizinho está colhendo bem, né, a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Vamos procurar saber o que ele está fazendo. Uma coisa interessante que você falou também, que eu estava pensando aqui, assim, você falou do vizinho. Às vezes o produtor vê o vizinho fazendo e quer fazer igual, porque sempre a grama do vizinho é mais verde. A gente tem feito alguns trabalhos aqui na região e tem visto o resultado. Ao invés de eu chegar e falar da gente assim, vou usar aquilo que o fulano está usando, nós estamos indo a campo, né? Ali a soja ali
V3, V4, mais ou menos aproximadamente, coleta as folhas dela, manda para o laboratório, em 5 dias a gente tem o resultado. Estamos rodando um DRIS, tentando o máximo possível Perfeito. da gente usar aquilo que precisa. Eu até conversando com o pessoal, falei, o ano passado a gente estava trabalhando, ano passado agora, vamos trabalhar num nível de 80 sacos, né, para ver o que a gente pode... Esse ano eu já estou pedindo para eles, para a gente começar a trabalhar aí 90 a 100 sacos para recomendação. O que você me diz assim, funciona mesmo? Essa ideia funciona? O que funciona mais é o que a gente tem visto do passado, que é aplica 200 gramas de manganês, aplica 100 gramas de zinco, ou tem outras formas também que a gente consegue melhorar? Alessandro, antigamente a gente fazia análise foliar no R1 para usar no próximo ano. Isso. Cansei de fazer isso. Eu também. Mas muitos trabalhos mostraram que quando a gente faz a análise mais cedo, igual você comentou, V3. V3 é um momento interessante porque a gente tem o aparecimento ali, V3 e V4, dos primeiros botões florais. A dinâmica nutricional mudou ali, né? Principalmente nos materiais de hábito indeterminado. Então é um ponto de atenção, né? Tendo um bom laboratório para poder entregar esse resultado num tempo hábil, né? 5 dias, 10 dias, você já programa a aplicação para ser feita ali junto com o fungicida do vegetativo. Isso, em V6 ali. Então o acerto está aí. Eu enxergo dessa forma também, que é uma ferramenta para ser utilizada para melhorar a produtividade, para que a gente consiga ter esse posicionamento mais assertivo do que só no ano que vem. Né? E ao mesmo tempo fazer essa rastreabilidade ao longo do ciclo. Eu gosto muito de um trabalho que tem da Fortgreen, que é uma marcha de absorção. A gente observa que nessa marcha de absorção dos nutrientes, a maioria deles a marcha começa a subir a partir dos 20 a 25 dias do material plantado. E a partir do R5, R5.5, R6 começa a cair. Então nós temos todo esse período para trabalhar de acordo com o ciclo do material. E nesse sentido, isso abre um leque de possibilidade para a gente posicionar. E quando a gente tem a ferramenta da análise foliar em mãos, o nosso acerto ele fica muito mais... não vou falar que é muito mais fácil, mas fica muito mais próximo. Um outro ponto que eu também levo em consideração para uma análise mais assertiva, quando a análise está tudo bem, os níveis estão todos adequados, a gente também parte de um princípio de que talvez não faça sentido dar um prato de comida para quem está de barriga cheia, onde a gente não vê resultado. Aonde que a gente já visualizou isso? Materiais muito precoces, com um período juvenil muito curto. Tinha um material que era muito plantado na região de Rio Verde, 5909. 5909. Material com um período juvenil muito curto, ciclo muito rápido, o nível de resposta dele era baixo. Mas quando a gente pega materiais aí de grupo de maturação de 6.5 até 8.9, em algumas regiões, Mato Grosso, por exemplo, que vai até 9.5, a resposta desses materiais é gigantesca. Nós observamos isso aqui na nossa consultoria, quando a gente fazia os trabalhos lado a lado. E a gente observou, até eu comentava com alguns clientes, falou, você plantou essa soja que é uma soja mais precoce, ela não responde tanto a foliares. Ela responde, mas não igual essa de ciclo médio. Sem dúvida. Então a gente, no campo, a gente começou a observar isso. Que quando eu fazia um trabalho igual esse aí de saber o que realmente a planta precisava, ia lá e fazia a nutrição dela, a resposta naquela de ciclo médio, que era uma soja aí de 112, 115 dias, era mais rápido do que da soja de 100 dias, 105 dias. Isso aí de fato é verdade, a gente via no campo isso. Sem dúvida, e a resposta para isso está dentro da fisiologia, né? Da fisiologia e da fenologia do material, né? O período juvenil, esse tipo de material tem uma capacidade para superar, para responder melhor ao estresse, né? Para não ter tanta perda, né? A gente sabe que a condição ambiental manda muito, né? Nós estamos vivendo numa indústria a céu aberto e essa informação ela é importante para construir manejo. Sim.
A gente vem observando aí também, Hélio, na nossa região aqui, os índices de boro também são muito baixos. E aí é uma das coisas que a gente já nem está esperando as análises foliar. A gente já está entrando já com ele já na dessecação, ou estou comprando o Lexita. Eu tenho cliente que gostou tanto da Lexita que agora ele quer jogar todo ano. Eu falo, vamos devagar. Exatamente. Vamos devagar, Exatamente. né? E a gente vem trabalhando aí com boros na dessecação. O Lexita vem trabalhando com boros depois foliares. E a gente observou que realmente... Porque uma coisa é ligada à outra. Não adianta eu querer encher minha planta de potássio se eu não tiver o boro, que vai me ajudar a segurar esse potássio dentro da planta, né? Então a gente tem visto aí que realmente essa parte de nutrição não é somente chegar lá e fazer o feijão com arroz. Porque a gente ainda escuta muitas pessoas falando assim, vamos fazer um feijão, só vou fazer um feijão com arroz. E você vê que pode ser que ele vai colher bem num ano, pode acontecer, mas no outro ano já começa a despencar a produtividade. Concordo totalmente. A nutrição ela evoluiu tanto que ela precisa de uma anamnese mais detalhada, né? E a exemplo do boro. O boro é um nutriente extremamente importante. É o micro que é macro, né? E o mais importante, a fonte utilizada. A Lexita traz uma flexibilidade residual muito boa, né? Ao mesmo tempo, para fazer a manutenção via folha, boros foliares entregam bons resultados. Temos fontes muito boas disponíveis no mercado e a resposta dos materiais também é muito grande, né? Então é um ponto de análise para ser levado em foco, para que dentro do posicionamento de micronutrientes não falte, né? Boro é importante do início, né? É bom ter no solo, mas ao longo do ciclo, via manutenção, também é muito importante para buscar esses aumentos de produtividade. Isso é sem dúvida. A gente observou que eu comecei a trabalhar com doses mais pesadas de boro a partir de 2006, eu lembro. A gente começou mais em áreas que plantava sorgo, porque o sorgo ele exporta um boro violento também. E a gente começou a observar que é onde a gente colocava mais boro, onde tinha o sorgo, a soja respondia mais. E aí, peraí, mas você está dando no sorgo, também está dando nos outros, né? E aí foi aí que a gente começou a trabalhar com boro. Começamos com ácido bórico, uma fonte barata, sim, porém tem o problema de muita chuva, lixiviar rápido, carga zero, né? Lixiviação rápida, mas mesmo assim dava resultado. Sim. Paramos com ele depois, por quê? Porque a gente começou a descobrir não o problema da lixiviação, problema operacional. Por quê? As máquinas que era por pistão, as bombas de pistão, ia belezinha. Quando começou a surgir essas máquinas com bomba centrífuga, aí era uma bomba por ano. Aí o produtor apelava. Eu já tive casos daquelas células que a gente... Tinha um cliente nosso que ele foi um dos primeiros a colocar aquele sistema de desligamento de seção. E aí, rapaz, e ele todo empolgado com aquele sistema, e nós fomos aplicar ácido bórico. Travou a célula. Travou tudo, teve que trocar tudo. Aí, a partir disso, paramos com o ácido bórico e começamos a procurar outras fontes, né? Me fala um pouco daquela fonte que vocês trabalham, que é o boro ligado a polióise. Carbono orgânico também? Também tem carbono orgânico. Carbono orgânico, é isso mesmo. Polióise e carbono orgânico. Inclusive, a gente vem usando esse produto já tem muitos anos. Me fala um pouco qual a vantagem dele. Eu tô com boro ligado a poliol e carbono orgânico. Qual a vantagem dele? Se ele também, em relação à aplicação do pós-emergente ou na logo, porque uma coisa que eu aprendi, que eu fiz e deu resultado, eu aprendi com um consultor das antigas, ele falava assim: Alessandro, a resposta de boro não é somente foliar. A resposta de boro é muito mais solo do que foliar. Não quer dizer que ele não responde foliar, mas a resposta é muito mais solo. Então, se você conseguir trabalhar escalonando aplicações, ao invés de você fazer tudo na dessecação, você vir dessecação, pós-emergente, primeiro furcito, segundo furcito, você conseguiu colocar na terceira. Só que o que a gente observou? Quando eu venho escalonando, principalmente os boro meia, eu elevo demais o pH da cauda. Chega a 9, 10.
quando eu entro com esses boro à base de carbono orgânico, a tendência deles é perder menos. Se eu perder menos, eu vou ter mais aproveitamento? Seria isso? Sem dúvida, é exatamente isso. O carbono orgânico ajuda, né? A substância úmica ajuda, e a fonte que nós trabalhamos é uma fonte octaborato, uma fonte mais estável. E quando a gente tem esse pacote tecnológico atrelado, né, tanto a fração orgânica quanto os polióis, ali os polióis eles trazem uma eficiência de absorção melhor, né? A planta entende que é algo que ela produz, né? A substância que está ali, seja um manitol, um sorbitol, um dulcitol, que são nada mais do que açúcares orgânicos, né? As plantas produzem esses açúcares, e quando eles estão ligados ao nutriente, a facilidade de absorção via folha melhora muito. Isso permite que a gente trabalhe com uma dose menor, né, com o mesmo nível de eficiência. Então, isso traz uma segurança de aplicação maior, né? Geralmente são produtos de pH neutro. Isso também é uma outra vantagem para compor a cauda como um todo. E em função de dose mais baixa, a compatibilidade com a cauda também fica melhor, né? E isso traz principalmente uma eficiência de absorção do nutriente pela planta, atrelada a uma segurança de aplicação. Segurança que eu digo, uma cauda compatível, sem esse incômodo de entupimento, e entregando exatamente aquilo que a quantidade do nutriente que você calculou para ser aplicada. Então essa é a principal vantagem dessa tecnologia. Legal. Muito bom mesmo. Falando um pouco mais, a gente falando agora, a soja já cresceu um pouco mais, vamos para o enchimento de grão da soja, né? Perfeito, vamos embora. Nós passamos aí pelo florescimento, falamos aí da importância do boro já no início, porque o boro é muito importante para pegamento de florada na planta, por isso que a gente tem que ir trabalhando ele desde o início, né? E hoje, eu pensando em enchimento de grão da soja, eu quero segurar o máximo possível de vagem. O que eu fico observando nas lavouras, abortamento de vagem. Aí o produtor chega e pergunta, cara, mas por que está abortando tanto, né? A gente vê que não é doença, não é percevejo. Aí você bater no olho e fala, cara, isso aqui é fisiológico da planta. Está acontecendo alguma coisa que ela não está dando conta de segurar essa carga. Porque a planta é uma coisa interessante, ela quer perpetuar a espécie, né? Então, se ela vê que ela vai morrer inteira, ela aborta uns, né, para sobreviver os outros. Pensando em segurar grãos, ou segurar vagens, enchimento de grão, peso de grão. Hoje, o que a gente pode trabalhar para ter um resultado legal nisso aí, Hélio? Alessandro, começando o manejo no cedo, né, como nós comentamos no início, a arquitetura da planta é muito importante, né? A folha é um painel solar, é uma usina de energia. Quando eu penso em usina de energia, eu também preciso, para ter um bom enchimento de grão, fornecer bons níveis de magnésio. A gente, nas últimas safras, tem observado diferentes nebulosidades, fatores de nebulosidade. Isso acaba contribuindo, né, para o enchimento de grão, para o peso desse grão, né? Já, afinal de contas, a gente precisa ter uma boa relação de fonte com dreno, e a folha é a nossa usina de energia, é o nosso painel solar. Quando a gente olha para produto, né, para opção de manejo, a gente precisa, comentamos aí dos materiais de hábito indeterminado, que tem no R4, R5, vagens, legumes sendo formados embaixo e flores em cima, né? Esses legumes do bacheiro, eles estão mais perto do cloreto de potássio que nós fizemos lá na pré-semeadura. Mas do terço médio para cima, a gente precisa equalizar essa disponibilidade de nutriente. Às vezes, a gente vai para o campo e observa que os grãos do bacheiro têm um calibre maior do que os grãos do ponteiro. O nosso desafio é equalizar isso para que a gente possa extrair a máxima performance do material. A gente tem boas opções dentro do mercado nacional para fornecer esses blends nutricionais, né, com fontes de uma absorção
boa. Nessa fase a gente precisa evitar fito, né? Não podemos machucar a planta, isso contribui para esse abortamento. Mas atrelado a um bom enchimento, a gente precisa entregar boas fontes, né? Para que essa planta absorva de forma eficiente. Um ponto que eu destaco também que é muito importante, a gente associa essas aplicações junto com as entradas dos fungicidas, né? E um ponto extremamente importante da estroberulina nessa hora está diretamente ligado com a atividade respiratória, né? Durante o dia a planta está fazendo fotossíntese, né? Na parte da manhã, mas na parte da tarde a soja faz fotorrespiração. Ela queima um pouco do carbono que ela fixou. Para regenerar o NAD, é um mal necessário. E à noite ela tem que respirar, né? Para poder manter as suas funções. O uso de estroberulina consegue dar uma certa equalizada juntamente com nutrição mais fitorregulador, para a gente ter um saldo de fotossíntese líquida maior, né, à noite, diminuindo a atividade da respiração. Isso contribui para um melhor enchimento, ao mesmo tempo para uma melhor produtividade. Esses materiais que têm uma relação de fonte-dreno boa, estão com os nutrientes adequados dentro da análise foliar e você está fornecendo esses blends nutricionais associados a um bom manejo fitossanitário, são os materiais que despontam, né, que superam as produtividades. Eu gosto muito da fala do Carregal, me lembrei dela agora, proteção por camada. Né? Essa proteção por camada atrelada ao manejo nutricional também se faz extremamente assertiva. Você protege ali o bacheiro com o fungicida vegetativo e dá uma carga nutricional. Você fornece ali manganês, boro, cobre, zinco, fez o complexo dos micro para tirar o estresse provocado pelo herbicida. Seguindo à frente, já entra com o fungicida do vegetativo. Depois você entra novamente ali no R1. Você está cheio de flor, você dá mais uma carga de boro, dá uma carga de fitorregulador, fez a proteção ali, vamos dizer assim, na teoria, do terço médio. E aí programa-se as demais aplicações dentro de pontuações específicas, né? Obviamente ali no R3, que a gente já tem bastante canivete, já tendenciando para começar uma formação de grão e entregando, né, uma boa carga nutricional. Carga nutricional que eu digo, lógico, atrelado à análise, como você pontuou muito bem, começando ela no cedo, para que dessa forma o teu screening no final vire produtividade. Eu gosto muito dessa fala do Carregal de proteção por camada, porque é exatamente o que a gente precisa fazer. E é um negócio interessante que você falando aí, eu pensando aqui também, muitas vezes eu recomendo para alguns clientes meus um potássio, um enchimento de grão. E eu já ouvi assim, mas eu joguei cloreto de potássio, será que esse potássio que eu estou jogando aí, que é pouca coisa, ele vai ajudar? Então, assim, eu sempre falo, isso aqui ele vai ajudar mais como sinalizador para a planta buscar mais. Exatamente. Né? Porque ela vem um potássio de enchimento para a gente colocar no enchimento de grão, vem ali uma dose baixa, a planta entende que ela precisa de mais e ela acaba buscando mais. Por isso que muitas vezes você observa deficiência de potássio no final, mas não é porque você não colocou vamos falar um genérico do mercado, um nitrato de potássio foliar. Não é porque você não colocou um nitrato de potássio e a dose dele foi baixa. Foi porque o seu solo já está fraco de potássio. Exatamente. Aí ele sinalizou a planta não tem de onde tirar mais, ela começa a tirar dos lugares das folhas e mandar para o grão e vai morrendo as folhas. Exatamente, perfeito comentário. É exatamente isso que acontece. É muito interessante. A gente fica observando essa parte de nutrição, ela não é, voltando a falar que ela não é uma receita de bolo. Não. A gente tem que ir olhando área por área. Eu sempre falo para os clientes nossos, assim, nem o talhão do lado pode ser copiado. Né? Eu tenho esse talhão aqui, eu vou copiar o que eu estou fazendo nesse outro aqui. Por isso que a gente gosta de trabalhar com análise de solo, talhão por talhão. Perfeito. Hoje a gente trabalha aí, tem cliente que trabalha de 1 hectare até 5 hectares com análise de solo, para a gente trazer essa qualidade da adubação pesada, né? E também ajudando nos micronutrientes.
e depois a gente vem também de novo coletando as amostras foliares para trazer uma qualidade maior. E você vai observar, Hélio, todos os trabalhos que a gente tem feito, que nenhum talhão dá a mesma recomendação do outro. Nenhum é igual ao outro. Sempre um pede uma coisa a mais, outra a menos. Sem dúvida. A única coisa que a gente tem feito, assim, que acaba fazendo padrão, porque eu observei isso a campo, que as doses, mesmo que eu faço dose quebrada também, é o molibdênio. A gente observou que o molibdênio a gente não tira, porque eu tenho observado que aonde a gente coloca ele, aquele yellow flash do glifosato, a fito, a gente tem observado que aonde coloca o molibdênio, ele diminui. Então, eu venho trabalhando com o molibdênio junto com o glifosato e também após o glifosato, para a gente conseguir ter um resultado melhor. Perfeito, excelente. Essa situação acontece em função de uma proteção ao nódulo, né? Aumento da atividade da nitrato redutase acaba contribuindo para a preservação do nódulo e assim a fixação biológica de nitrogênio não para. Então você vê que uma coisa ela está intimamente ligada à outra, contribuindo aí para que o material não sofra o efeito deletério provocado pelo herbicida. E aí a gente, dando peso de grão na soja, é sucesso. Colher os resultados depois. Sem dúvida. Que a bocuda, como diz o produtor, meu resultado é só depois que a bocuda vai lá na lavoura lá e engole sem dúvida, aquelas plantas lá e me traz o grão. Exato. Hélio, eu queria te agradecer aí na hora que eu fiz o convite, você em momento algum falou que não poderia, falou, Luciano, marca aí que nós estaremos aí. Eu quero te agradecer demais em nome da STEC Agrícola, tá? Por estar aqui conosco. Gostaria que você fizesse umas considerações finais aí. Alessandro, em nome da Omnia do Brasil, também agradeço a oportunidade. Nós atuamos num segmento que ele é extremamente dinâmico, que é a nutrição de plantas, né? O nosso Brasil é gigantesco e a gente tem muito para crescer. E ao mesmo tempo trabalhando com profissionais que estão junto com o produtor, né? Isso é muito importante, essa assistência, essa orientação. Eu rodo o Brasil inteiro, a gente vê que falta isso em muitos lugares e você tem entregado isso para os seus assistidos de forma excelente. Isso é muito importante para que os resultados venham com consistência, né? Então, as informações a gente sempre precisa conversar. Costumo falar para o pessoal que a gente visita e que a gente atende, a gente não faz nada sozinho, a gente precisa de colaboração, trocar ideia para que a gente possa levar informação e tecnologia para compor um resultado para o nosso cliente final. Então o produtor ele precisa disso, nós precisamos, né? O produtor ele é o nosso chefe e aí juntando tudo isso a gente precisa trabalhar para produzir. Bom, em nome da Omnia do Brasil, eu agradeço muito o convite e conte conosco, né? Conte conosco para que a gente possa juntos seguir em frente e trazer o melhor para o nosso produtor. Beleza, obrigado, Hélio. Quero agradecer também a quem está assistindo aí esse podcast da STEC Agrícola. E eu sempre tenho comigo um negócio, conhecimento nunca é demais. Então, nós vamos estar sempre aqui trazendo pessoas com conhecimento, né? Para estar aqui discutindo, falando, trocando ideias, porque para nós o céu é o limite. Sem dúvida. Né? Valeu, muito obrigado. Eliel, muito obrigado a Tamo todos. junto. Valeu.